Quero comentar um pouquinho mais aqui sobre algumas situações que a gente se deparou lá no simpósio de Ribeirão Preto, bem polêmicas, e que na verdade todo mundo debate, uns defendem de um jeito, outros de outro, que é a questão da REURB tratar ou incentivar ou não incentivar novas ocupações regulares. Isso foi um debate fomentado e todo mundo tem isso na cabeça. E a REURB agora vai acabar com a questão da urbanização, com o que determina os planos diretores, com tudo que vem de flexibilização, quer dizer que agora não vamos ter mais ordenamento urbano, é tudo pela REURB agora, que o cara vai deixar de cumprir as regras e que agora é só REURB. Veja, muitos são os posicionamentos. Então eu vou aqui, sem esgotar o debate, vou dar o que eu entendo, a minha visão sobre essa questão. Parcelamento do solo, ele já está regrado, ele já tem uma lei que está em vigente, que é a lei 6766 de 79, que ela determina o parcelamento do solo urbano, que ele é feito através de loteamento, de desmembramento, de também condomínio de lotes, tá? Então você tem alguns instrumentos, poucos, para você conseguir fazer um parcelamento do solo, uma situação nova. Então você tem o desdobro, o desmembramento, o loteamento e agora também o condomínio de lotes. 4 formas de você trabalhar o parcelamento do solo. Então, para você poder trabalhar um loteamento, que é uma área muito rentável, tão rentável quanto e mais do que a própria regularização fundiária, você tem que se sujeitar às regras do jogo. E quais são as regras do jogo? Você, particular, você empreendedor, você incorporador, você bate a porta do município e fala: ó, tô a fim aí de construir, de empreender nessa área. Então você entra com um processo que chama-se diretrizes, varia um pouco o nome de local para local, mas você entra com um pedido de diretrizes mostrando para o município a área que você quer, georreferenciada, com desenhos técnicos, como é o empreendimento que você quer fazer, e o município vai te dar as diretrizes. E o que são essas diretrizes? Ele vai analisar a sua área e vai olhar a legislação urbana dele, o plano diretor e demais legislações atinentes, como meio ambiente, enfim. Vai falar: olha, seu empreendedor, você pode trabalhar aqui sim. Só que você vai ter que fazer lotes de 500 metros ou 250 metros, você vai ter que deixar tantos por cento de área institucional, que antigamente era 30%, 35%, depois modificou. Você vai, infelizmente, você vai ter que ter ruas desse tamanho, enfim, ele vai te dar as diretrizes exatamente como o nome diz, diretrizes de como você vai proceder àquele loteamento. Tá a fim de fazer assim? Tá, beleza. Então você vai esperar a aprovação daquele parcelamento do solo, e uma vez aprovado aquele parcelamento do solo, você vai registrá-lo no cartório de registro de imóveis, ou seja, a matrícula vai se individualizar, enfim, vai ter a doação das áreas públicas, vai ter a determinação das áreas institucionais, como vai ser o tamanho, se é prédio, se não é, se a área permite, enfim. Você teve aquela aprovação, aí sim você vai poder começar a vender as unidades. Esse é o loteamento, o parcelamento do solo. Muito bem. Acontece que este procedimento de diretrizes tem município que levam 2 anos e até mais para ele concluir. E que se você é incorporador e quer trabalhar legalmente, você tem que esperar. Enfim, existem mecanismos jurídicos para isso acontecer de forma mais rápida, mas, enfim, você está ali e esperou. Mas, muitas vezes, esse parcelamento do solo não é feito por empresas sérias, por empreendedores sérios. Nós tivemos, ao longo dos anos, esses parcelamentos de forma irregular. Esses parcelamentos advieram de herdeiros, ou fim, de loteadores ou de criminosos, e que incentivaram essas ocupações clandestinas, a formação de núcleos irregulares. E também, gente, porque esses loteamentos que seguem as regras dentro do jogo, que vai te dar uma segurança jurídica, uma matrícula no final, eles têm um valor maior, porque o incorporador gastou mais para fazer. Então, é normal, é lei do mercado. Então, quanto mais eu tenho cidades e essas regiões, áreas regularizadas são mais caras, o que eu vou ter?
vou ter adensamentos humanos para as áreas periféricas, que é onde surgem as periferias. E o efeito favelização veio disso. Então, houve uma ocupação desenfreada. O que cabe ao município? Cabe ao município, como sempre coube, a fiscalização. Então, o que evita a ocupação clandestina, o que evita a consolidação de núcleos regulares, é a fiscalização. Ah, mas a fiscalização foi ineficiente. O município fechou os olhos, o município não teve capacidade financeira, técnica ou profissional para fazer a fiscalização, o município não teve como controlar, e acabou acontecendo. Então, hoje, o que você tem? Você tem essas situações informais regulares, que você precisa trazer para o ordenamento jurídico, você precisa trazer para a regularidade registral, você precisa trazer para a realidade formalização dessas áreas regulares, trazer a formalidade, esse núcleo informal, para que você tenha um maior entendimento do seu espaço urbano, do seu perímetro urbano, e você consiga aplicar políticas públicas mais adequadas, além de uma maior arrecadação. Então, você tem duas situações. Você tem o velho, já consolidado, que está ali, irreversível, que não pode mudar, e você tem o novo, que é onde você pode exigir sua legislação, você pode exigir todos os parâmetros urbanísticos, você pode fazer tudo. Por quê? Porque a área está lá, nua, está lá, uma área aberta, então você pode exigir as questões urbanísticas aplicáveis e não são bobagem, porque a gente precisa garantir um meio ambiente saudável para gerações futuras. E se a gente ficar fechando os olhos e largar tudo para lá, o que vai ser daqui 10, 20 anos para nossos netos, bisnetos, enfim. Então, não está errado exigir leis urbanísticas e ambientais. Todo mundo quer morar numa cidade urbanizada, ruas largas, arborizadas, tudo bonito, com coleta de lixo, água e luz, mas assim, se você não seguir as regras urbanísticas dos planos diretores das cidades, das legislações ambientais, você nunca vai ter isso. Então, a REURB não fechou os olhos para a realidade, muito ao contrário. O que é novo tem que ser feito pela Lei 6766. O que é velho, que olha para trás, é pela Lei 13465. Ok. Feita esta separação, aí vem a pergunta, mas o marco temporal de 2016, se é só para o título de legitimação fundiária e núcleos urbanos que se consolidaram depois podem usar de legitimação de posse, concessão de uso ou outras formas de regularização, eu estou dando um incentivo a essa ocupação irregular porque o cara vai saber que depois vai regularizar. Não, eu não entendo assim. Eu entendo que quando você regulariza o que já existe, você consegue fazer um congelamento de áreas regulares. E aí você vai ter nas áreas disponíveis, em aberto, passíveis para loteamentos pela Lei 6766 para a situação nova, você vai ter exatamente demarcado onde é que estão as áreas que são objetos de regularização fundiária e o que não. E aí a tua fiscalização para evitar esses novos núcleos, elas vão sair das áreas regulares em regularização e vão para aquelas que ainda não foram atingidas. Então, você vai ter com menos dinheiro, com menos fiscais e com aporte tecnológico, a gente tem drone hoje em dia, porque quando é para aumentar o IPTU, você tem aquela a medição por drone. Então, esse drone, ele vai poder concentrar nas áreas que ainda não foram ocupadas. E aí sim, parcelou um solo irregularmente, na hora, você vai com uma força-tarefa lá, você vai com um fiscal lá, você tem demolição. Gente, ó, eu estou com um núcleo numa cidade aqui próxima que eu estou fazendo regularização fundiária. Está em regularização fundiária. Pois bem, só que desde o início do meu projeto de regulação fundiária eu disse, vamos regularizar o que existe. E o que existe no núcleo é vários lotes, 371 lotes, na verdade. Dentre eles, nós temos lotes edificados e lotes não edificados. Os não edificados entram na regularização? Entram, porque não é porque o cara não teve dinheiro para construir que ele vai ser vedado o acesso à regularização fundiária, porque ele está no núcleo. Vai fazer o quê? O outro teve dinheiro, ele não. Os dois compraram no mesmo dia, o lote já era irregular, por que um tem direito e outro não? Não, não se pode confundir núcleo consolidado com unidade não edificada. São coisas diferentes. Então, unidades não edificadas também fazem parte da regularização. E por que eu estou falando isso? Eu tenho esses 371 lotes, a maioria já edificado e alguns não edificados. Mas desde o primeiro dia eu falei, vejam, nós vamos fotografar a realidade, nós não vamos criar a realidade. Fotografar a realidade. Qual é a fotografia? 371 lotes. Uma suposição, 340 estão edificados, outros não. Beleza.
Os que não estão edificados vão ter que esperar a regularização para que aí sim possam entrar com aprovação de planta no município e aprovarem a sua edificação. Os que já estão edificados, o município já fechou os olhos, já foi omisso lá atrás, então ele vai ter que regularizar a edificação como está. Mas não dá para ficar exigindo coisas que ele não exigiu lá atrás. O que ele exigiu lá atrás? Ele podia ter exigido a regularização e podia até derrubar antes. Agora não dá para ele derrubar e também não dá, agora ele tem que se contentar com menos. Ele não fez o mais, que era exigência de uma situação nova, agora então ele vai ter que se contentar com o simples, pelo que já está. Mas o que for edificar agora vai ter que sim se adequar às regras urbanísticas. Eu vou ter que aprovar uma planta, eu vou ter que pedir, e ela vai ter que respeitar os recuos necessários. Ah, mas é uma distinção de direito. Não. A REURB ela veio para regularizar a situação de fato. E se a regularização de fato, a verdade, são 340 edificações, eu vou regularizar o lote vazio, mas ele também vai, depois da titularidade dele, depois dele ter a propriedade registral daquele lote não edificado no nome dele, aí sim, ele pode, dentro da lei, fazer as edificações e as interferências na propriedade, que aí vai ser dele, tá? Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem. E aí, por que eu estou contando desse caso todo meu? Porque eu estava lá no meu seminário e eu recebi uma ligação assim, 5 minutos antes de eu subir para palestrar. Doutora, Força Tarefa acabou de vir aqui e demoliu 2 casas. Aí eu falei, tá no nosso núcleo? Tá. É pertencente da associação? É. Tá fazendo regulação fundiária? Está. Falei, bom, eu estou a quase 800 quilômetros de distância de vocês. Pede para a presidente da associação ir lá ver o que está acontecendo, perguntar nome, que força-tarefa, de onde vem, e agora daqui de longe eu não consigo fazer nada. Mas está aqui o telefone da arquiteta, porque a nossa equipe é multidisciplinar, conversa com ela agora. Então eu fiz a minha palestra, quando eu desci já estava resolvido. Por isso que a equipe multidisciplinar é importante, porque não é eu sozinho, é uma equipe. O teu presidente da associação, alguém que estava disponível na ponta. Eu cheguei a ligar, mandei mensagem para o secretário da habitação, que me respondeu que ia averiguar, mas quando eu vi, já tinha sido resolvido. E ali, gente, vou falar para vocês, a força-tarefa estava errada? Não. Porque aquele lote no meu cadastramento, ele era um lote vazio. O cara começou a edificar, o que a força-tarefa fez? Foi e derrubou. Achei que é intransigente, porque isso deveria ter sido comunicado. Mas vamos pensar que a Polícia Ambiental vem de um inquérito civil que não pode edificar naquela área, eu não tenho uma REURB finalizada. Então, aí eu fiquei pensando, onde é que eu errei? Onde é que eu poderia ter, na situação prática, evitado esse tipo de situação? Friamente analisando, o beneficiário tinha sido avisado que ele não podia edificar, mas mesmo assim ele edificou. Mas, uma vez que eu tenho um projeto de REURB em andamento, para que não se tenha a desculpa, o seu projeto de REURB não foi finalizado, então eu não posso levar infraestrutura para você, ou, o seu processo de REURB não foi finalizado, então eu não posso, ainda está dentro da irregularidade? Então agora, dizendo para você que trabalha com REURB, você protocolou o seu processo, você tem que se preocupar se tem ação civil pública para retirada ou de demolitória, ou se existe alguma denúncia no meio ambiente, na polícia ambiental, enfim. Vai dar trabalho? Vai. Mas quem disse que REURB é simples? REURB é possível, REURB é viável, REURB acontece, ela muda as vidas, mas é uma atividade de grande responsabilidade e multidisciplinar em que você, profissional, tem que entender todas as facetas. Aconteceu comigo, mas agora estou te avisando, não vai acontecer com você. Você protocolou o seu processinho de REURB, já chega lá no município mesmo, na hora que eles aprovaram, receberam, diz assim, sabe me informar se tem alguma ação civil pública, alguma ação da Procuradoria, da Defensoria, enfim, que a Defensoria esteja atendendo, alguma coisa de meio ambiente nesta área que venha a ter uma surpresa depois? Não sei. Vai procurar, vai fazer pesquisa na internet, vai bater na porta do Ministério Público, vai lá na Polícia Ambiental local para ver se aquele núcleo, que normalmente tem, alguma questão de infraestrutura, de demolitória, de meio ambiente, para que você possa se resguardar. E aí você copia, protocola, cópia do que você fez. Por quê? Porque não é obrigação do município comunicar aos outros poderes, gente. Então, vocês, partindo desse exemplo prático, já sabem que pode ser evitado. No meu caso, deu bom, porque a gente verificou até depois que essas unidades não faziam parte do perímetro da regulação fundiária. Mas você está ali, está no núcleo,
a gente atendeu. E também serviu de exemplo para os nossos, beneficiários listados lá na nossa REUB, de que eles não podiam edificar. E também de alerta para mim, como profissional, e como para vocês também, de que quando você protocola uma REUB, você tem que ter o cuidado e você tem que ter o preciosismo de ver quais as ações civis públicas que tem ali se incidem e conversar com os outros poderes que podem te causar um problema. Você vai se adiantar sempre. E aí sim, vai ter sua REUB vai ter final feliz, sem sobressaltos emocionais.